Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 31 de agosto de 2022, estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida, rogando a Deus, nosso Pai Celestial, de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, que nos assistam nos trabalhos desta noite, que possamos dar o melhor de nós e alcançar o máximo de almas necessitadas. Eu gostaria de, antes de lermos a nossa página do Evangelho, que será lido pela nossa irmã Márcia, gostaria de lembrar que hoje, dia 31 de agosto, comemoramos 113 anos do nascimento do nosso saudoso Cilo Gomes Valente. Cilo Gomes Valente nasceu em 31 de agosto de 1909, fundador de nossa casa. Então, portanto, 113 anos atrás, encarnava neste planeta o fundador da nossa casa, que tanto contribuiu para tudo que nós temos hoje aqui. Bem, gostaria também de lembrar a todos que não deixem de fazer a atualização do cadastro pessoal via site do SEASA. Não importa que vocês já sejam colaboradores do SEASA, participantes do SEASA há muitos anos, não importa. É importante que refaçam o cadastro. Nós precisamos ter um cadastro único. E a única forma de termos este cadastro único, um cadastro confiável, é que cada um acesse o site do SEASA e ali coloque os seus dados cadastrais, para que nós possamos chegar mais rápido até cada um de vocês, possamos encaminhar o nosso boletim informativo, algumas psicografias que são realizadas na nossa casa, enfim, muitos materiais que temos aqui e que hoje acabam não chegando rapidamente até cada um de vocês que nos acompanham e que participam, que obreiam conosco desses trabalhos. Então, isso é muito importante. A campanha do óleo de cozinha usado também continua a pleno vapor. Não deixem de colocar aquele óleo de cozinha que acabaram de usar numa garrafa PET, e tragam para o SEASA. Isso ajuda muito o aspecto ecológico do planeta e ajuda também a nossa casa a angariar mais recursos para os trabalhos. E, quem puder, atualize a sua contribuição mensal. Isso também será muito importante para a manutenção dos trabalhos da nossa casa. Então, dito isso, eu convido a nossa irmã Márcia para fazer a leitura da página preparatória dos nossos trabalhos. Boa noite. Nós vamos ler a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, a virtude. A virtude, o mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as dessornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estardear-se, adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso, eram virtuosos o digno cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã
e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos vós. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis os homens, que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude, que assim se ostenta, esconde muitas vezes uma imensidade de pecanez, torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ou vós todos aqui, a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido, pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Boa noite. Bem, meus irmãos, agora vamos prestar a máxima atenção, então, à parte dos estudos da noite de hoje, que será ocupada pelo nosso irmão Alcir da Mota Mesquita, que tratará do tema Clarividência, itens 8 a 10, da obra Diversidade dos Carismas, do saudoso Hermínio Miranda. Por favor, Alcir, com a palavra. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, nosso amigo e amado Mestre, nos ampare e nos sustente na noite de hoje. O tema Diversidade dos Carismas, especificamente capítulo 8, né, Clarividência, me coube os itens 8 a 10, em que nós vamos fazer uma discussão proposta por Hermínio de Miranda, que é a clarividência em estado de vigília, que ele questiona bastante. É bem interessante esse capítulo 8. É uma abordagem bastante importante. Depois ele faz uma diferenciação no item 9 entre vidência e clarevidência. E no final ele fala sobre visão diencefálica e audição coclear. Até vou explorar um pouquinho o que é isso, porque eu confesso que eu também não sabia o que é uma audição diencefálica e uma audição coclear. Era forte para mim. Aí eu fui pesquisar para poder nós trabalharmos aqui. E esse item, para mim, foi muito oportuno ter caído, porque ele trata de um assunto que eu penso muito, né? É uma questão filosófica que eu pessoalmente gosto muito, estou sempre pesquisando e tal, e ele tocou num ponto aqui que eu vou permitir fazer uma pequena abordagem diferenciada do Hermínio, o querido Hermínio, que eu tanto admiro, mas eu vou me permitir dar uma discordada. Então vamos falar no item 8 de vigília e estado de consciências, né? Ele começa com a introdução nesse item muito interessante. Experiências semelhantes costumamos ter praticamente todas as manhãs frias e convidativas a um bom sono adicional antes de enfrentar o trabalho do dia. Olhamos para o relógio e resolvemos arriscar mais 5 ou 10 minutos de sono. Acordamos sobressaltados meia hora depois,
surpresos ante o tempo decorrido e ainda convencido de que nos mantivemos conscientes o tempo todo. Isso é verdade, né? Eu vivo essa experiência, e aí você acha que não dormiu, mas quando você vê, você dormiu mesmo, mas tem uma percepção que está acordada. Essa descrição dele foi muito interessante. Por isso, até mesmo os casos relacionados por Delany, Gabriel Delany, em sua pesquisa, né, sob o título A Clarividência em Estado de Vigília, Delany fez um trabalho sobre clarividência em estado de vigília, me convencem com os fenômenos de clarividência, mas não em vigília. Quer dizer, ele concorda, e é claro, o Delany era muito rigoroso, né, na sua produção intelectual. Ele concorda, Hermínio, plenamente com os casos de clarividência, mas não concorda com a vigília. Vejamos um dos seus exemplos. Ele cita um exemplo, e eu vou reforçar. Aqui é um caso menor, mas é um exemplo interessante. Vejamos um dos seus exemplos. O famoso e muito citado caso Swedenborg, né? Swedenborg foi um médium sueco, importantíssimo, né? No século XIX, um médium de cura, um magnetizador importante, né? Então ele estava em Gotemburgo, uma cidade da Alemanha, e viu o incêndio que lavrava na rua em que ele morava, em Estocolmo. Então ele estava a uma distância muito significativa da casa dele e viu perfeitamente. E aí, Hermínio, para provar a tese dele, tem um relato de Immanuel Kant, um filósofo que estava presente, que se interessava muito por Swedenborg e pelo trabalho dele, e não acreditava muito em espiritismo, né? Basta prestar atenção à confiável narrativa de Kant para ver que nas duas vezes em que o sensitivo Swedenborg viu o incêndio à distância, ele se retirou do salão onde estavam os outros convidados. Eram 15. Nessa reunião foi promovida por intelectuais, só 15, mas 15 gênios, né, que tinham lá na sala, entre Delany e Immanuel Kant. Escreve Kant: às 6 horas, o senhor Swedenborg, que se havia retirado, reentrou no salão pálido e consternado e disse que naquele exato momento iniciava-se um incêndio em Estocolmo. Às 8 horas, após nova saída, e essas saídas é que o Hermínio explora do salão, disse com alegria: graças a Deus, o incêndio foi extinto, a terceira porta que precede a minha, quer dizer, na terceira casa antes da dele. Disse com alegria: graças a Deus, o incêndio foi extinto, e está em Gabriel Delany, 1902. 2 vezes, portanto, o sensitivo se retirou para um cômodo onde podia deixar o corpo em repouso e ir em espírito a Estocolmo, observar o incêndio que ameaçava a sua casa. E esse caso ficou muito famoso porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso, e muito menos o telégrafo ainda, né? E ficou muito famoso que o prefeito de Gotemburgo se interessou pelo caso e ficou muito impressionado com as visões de Swedenborg, e quando as autoridades suecas mandaram o relato para o prefeito, o relato era idêntico ao do Swedenborg, quer dizer, ele estava lá com eles o tempo todo, e a descrição que foi enviada muito tempo depois sobre o incidente coincidia assim 100%, o prefeito ficou impressionadíssimo, foi uma coisa que se tornou fantástica, né? O Swedenborg era muito considerado, e Kant inclusive fala sobre ele dizendo o seguinte, que ele não acredita muito nesse negócio, mas ele tinha que acreditar, porque ele via o Swedenborg fazer aquelas previsões e ter aquelas clarividências importantes e tal. Então ele dizia, apesar de eu não acreditar muito nisso, eu acredito. Mas Delany não, Delany era um pesquisador do espiritismo, né? Me fica assim um pensamento, apesar dele ter saído da sala, é verdade, né? Porque quando Immanuel Kant descreve esse evento, diz que ele saiu da sala, acho pouco provável que Gabriel Delany deixasse passar despercebido o fato dele ter se ausentado para... Mas celeuma que não traz nenhum benefício, né? Em outro livro de Delany, As Aparições Materiais dos Vivos e dos Mortos, podemos colher novo exemplo classificado pelo autor como de clarividência em estado de vigília. Mais uma vez, num livro dele, Delany descreve
um caso de clarividência em estado de vigília, na qual ele também não concorda, na qual encontramos veementes indícios de que a sensitiva mergulhou no sono por alguns momentos, o suficiente. Desdobrou-se e viu um pequeno acidente com um amigo à distância. Trata-se de uma senhora inglesa que nada tinha de visionária, quer dizer, ela não era nenhuma aficionada ao espiritismo, sendo ao contrário, um espírito muito positivo, quer dizer, positivista, era um pensamento da época, e até desinteressada de tais fenômenos. Pediu mesmo que não lhe revelasse o nome, porque temia a chacota dos seus amigos pessoais, que não tinham por essas questões, e ele põe cotado, né, simpatia, nem grande respeito. Ia a referida senhora de Londres a Southampton em viagem de trem. Recebera pela manhã a carta de um amigo comunicando-lhe que iria à caça, naquele mesmo dia em que escreveria no dia seguinte. De sorte que ela, ao regressar de Southampton, encontraria a carta dele à sua espera. E prossegue. No trem, sentindo-me fadigada, deixei cair o livro e fechei os olhos. Eis a cena que logo se apresentou diante de mim. Era um campo de caça e 2 homens a cavalo se preparavam para saltar um pequeno muro de pedra. O cavalo do meu amigo atirou-se, mas não conseguiu saltar o muro e caiu de cabeça no chão, projetando o cavaleiro ao chão. Em seguida, toda a cena desapareceu. E a senhora afirma, né, a senhora inglesa, eu estive perfeitamente acordada durante todo o tempo. Meu amigo era um bom cavaleiro e não tinha razão alguma para imaginar que um acidente daqueles pudesse acontecer com ele. Gabriel Delany, em 1909. Aí, comentário de Hermínio. Pois bem, o acidente ocorreu exatamente como a senhora tinha visto, o que, aliás, ficou documentado na carta dele, a prometida carta na qual ele dizia que havia levado um tombo do cavalo ao tentar saltar um pequeno muro de pedra. Até o detalhe, o cavalo havia tombado de cabeça para baixo, exatamente como sua amiga vira. Convém lembrar que a carta não foi escrita deliberadamente para confirmar a visão, pois ao escrevê-la, o homem não sabia ainda do fenômeno. Apesar de insistir que não havia dormido, ela reitera a declaração pouco adiante. É difícil acreditar que, já que ela própria informa que, se sentindo cansada, deixou cair o livro e fechou os olhos. Mais uma vez, observamos que se confunde com muita facilidade estado de consciência em desdobramento com estado de vigília. Então, ele faz essa observação, né? Apesar de Delany classificar esse caso como uma clarividência em estado de vigília, em função da descrição da própria senhora, ele é levado a crer, né, que ela não estava em vigília, na verdade, ela estava em desdobramento, né? Sabemos, além disso, que não é preciso um sono profundo. Isso Kardec confirma o tempo todo, né? Qualquer oportunidade mesmo, a gente se desliga e desdobra. Isso está no Livro dos Espíritos o tempo todo. São veementes os indícios de que a dama cochilou o tempo suficiente para desprender-se e ir ao local onde o amigo caçava, presenciar a cena do tombo e reassumir seu corpo. Convicta de que estivera acordada o tempo todo. Consciente, sim. Acordada não me parece. Aí é a opinião importante, né? Delany afirma nos 2 casos que foi um caso de vigília, mas isso não é importante, não é significativo. Vidência e clarividência. Eu até usei um recurso que hoje a gente tem disponível, né, de pesquisa de textos, e peguei o Livro dos Espíritos e resolvi pesquisar quantas vezes o Kardec fala em vidência. E Kardec não fala nenhuma vez em vidência, Kardec só fala em clarividência. No Livro dos Espíritos não tem nenhuma menção à vidência. E é interessante isso. E Kardec, por não falar em vidência, ele não faz nenhuma distinção entre o que é vidência e clarividência. O Hermínio faz, e é bem interessante a classificação que Hermínio dá, e é bem oportuna, né? Então, ele vai falar sobre vidência e clarividência. Vamos dar um passo atrás para comentar certos aspectos da segunda conclusão, ou seja, a de que só devemos atribuir o nome clarividência
para fenômenos que produzam efeito óptico, seja sobre os órgãos comuns da visão ou diretamente sobre os dispositivos cerebrais correspondentes. É que incluímos aí a visão do passado e do futuro, tanto quanto do presente. Só porque o fenômeno da clarividência antecipa eventos ainda não ocorridos em nosso contexto normal de tempo, não vejo por que jogarmos tais fenômenos para a categoria de premonição, profecia ou precognição. Da mesma forma que uma penetração no passado não significa necessariamente retrocognição. Realmente, ocorre nesses casos um conhecimento, cognição, antecipado ou posterior de eventos, não, porém, que sejam devidas tais informações a qualquer faculdade profética ou retroativa especial do sensitivo, mas porque, uma vez desdobrados, então ele vincula sempre a clarividência a um fenômeno anímico, desdobrado parcialmente, liberto do contexto habitual de espaço e tempo sequencial, como entendemos pela ótica humana de seres encarnados, né? Porque no desdobramento, e Regina registra isso o tempo todo, ela vai ao passado ou vai ao futuro e interage, né, com as pessoas, ela vive a cena, ela sente a cena. E se a gente estudar os livros de regressão de memória do Hermínio, toda vez que ele faz uma regressão, e tem uma passagem muito interessante no livro Je suis Camille Desmoulins, Eu Sou Camille Desmoulins, que o sensitivo ele pergunta a ele manda ele reviver uma cena da França antiga, e o sensitivo pergunta: você quer que eu descreva ou quer que eu viva a cena? E aí ele descreve, né? Viver a cena é estar lá, né? É sentir as coisas, é conversar com os personagens, é interagir com eles. E descrever, eu sou um observador externo que fico vendo a cena. Então ele sempre pergunta ao Hermínio: você quer que eu viva ou descreva? Né? Então o Hermínio calibra isso aí: eu quero que você viva a cena. Então ele vive a cena, ela é real, né? É muito interessante. Liberta o contexto visual de espaço e tempo sequencial. Quer dizer, o tempo sequencial é o tempo nosso encarnados, né? Porque você vai ao passado, vai ao futuro. Temos todos, em maior ou menor grau, a condição de viajar, tanto através do espaço físico, tridimensional, as 3 dimensões, quanto no tempo, que seria uma 4ª dimensão. No sentido presente e passado, quer dizer, você corre a fita nas 2 direções, ou presente e futuro. O chamado sonho profético não é outra coisa senão uma viagem do espírito ao local que, para nós, presos aos condicionamentos do tempo sequencial, ainda é futuro. Vimos isso com Regina, também, ou com o sensitivo inglês que descrevia, por antecipação, onde Jack, o estripador, iria cometer o seu próximo crime. De forma idêntica, Regina viu um desastre de ônibus e outro de automóvel, sendo que neste viu também seus amigos mortos. Tudo isso antes do evento real, na faixa de tempo que vivemos as nossas vidas terrestres, metidos num corpo de carne, o que nos levou a especular em a memória e o tempo, não só que o tempo é um lugar, mas também que o futuro já existe. Esse é grifo meu ali, mas também que o futuro já existe. É uma frase que eu me sinto meio desconfortável, eu vou ser bem sincero com vocês, e aí eu vou explorar um pouquinho isso aí, né? Na literatura, você tem hoje os eternalistas e os presenteístas, né? Quem são os eternalistas? Acreditam que todos os momentos do passado e do futuro existem simultaneamente, numa grande linha de tempo. Exatamente é isso que Hermínio aborda. E que o nosso presente é apenas um dos vários frames do filme da realidade. Então, uma realidade que começou há muito tempo atrás e se projeta há muito tempo para frente, e nós estamos vendo um pedaço, né? uma imagem daquele filme enorme. Mas, porventura, porque a gente pode se deslocar no tempo e ver o filme e vivenciar aquelas experiências a qualquer momento. Os presentistas, por outro lado, apostam que só o presente é real, e que coisas como o filósofo Sócrates, o Farol de Alexandria ou o Jardim da Babilônia ficaram para trás de vez, acabou, já era. Simplesmente cessaram de existir. Você só pode
lembrar desses fatos, não pode vivenciar esses fatos. E a gente viu que, de fato, todos os espíritos que fazem regressão de memória, eles vão ao passado e ao futuro e vivenciam, né, aquela realidade. Eles não só veem ou recordam da realidade. E aí o autor desse texto argumenta o seguinte: o trabalho de Einstein, porém, leva inevitavelmente à ideia de que o passado e o futuro são tão reais quanto o presente. Essa é uma teoria, a base da teoria da relatividade, né? Que é um pilar da relatividade, como todas as previsões feitas com as equações do cientista, quer dizer, o Einstein demonstrou isso por equações matemáticas, se mostram corretas e foram comprovadas. E aí o autor supõe o seguinte, que a visão eternalista é uma verdade absoluta. Aí eu fui ao Livro dos Espíritos, vou a Kardec, né? Na dúvida, vamos a Kardec. Kardec, questão 868 do Livro dos Espíritos esclarece que, em princípio, o futuro a nós lhe é oculto. E só em casos raros e excepcionais, Deus lhe permite sua revelação. Aí eu fui pesquisar Bacelli. Carlos Bacelli diz o seguinte: as profecias, de acordo com o Espiritismo, são alertas, mas o futuro está sendo construído a partir do presente. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la, porque já é fato. E me incomoda, em particular, a mim, ao ser, né? É uma visão minha, porque eu acredito fundamentalmente no livre-arbítrio. Eu acredito na minha capacidade de tomar qualquer decisão que for necessária na minha vida. Ora, se o futuro está escrito, o meu livre-arbítrio foi para o saco, porque já está escrito, né? Nada que eu fizer agora, e eu sempre digo isso nas minhas apresentações, nas minhas palestras, que hoje eu estou construindo o meu futuro, porque eu serei tão feliz no futuro em função das minhas atitudes no presente, assim como hoje eu estou colhendo consequências das minhas vidas passadas, né? As raízes profundas das minhas encarnações passadas têm consequências na vida atual, na encarnação atual, e terá no futuro também, e eu consigo mitigar e trabalhar esse aspecto da minha vida, porque eu sou uma pessoa com livre-arbítrio. Então, estou construindo o meu futuro agora. E aí, o que eu acredito? Vocês vão perguntar, pô, mas você não disse que os espíritos, né, principalmente no processo de clarividência, regressão, eles conseguem vivenciar e conseguem experienciar tanto o passado quanto o futuro? Sim, eu disse, e concordo, e acho que é verdade. Na verdade, eu acredito num futuro probabilístico, ou seja, nós temos diversas possibilidades de futuro, um conjunto imenso, né, de possibilidades do futuro. E qual delas vai virar a realidade de fato? É aquela que você levar o seu livre-arbítrio. Então, eu crio uma figura de linguagem bem simples. Nós estamos nesse degrau aqui, e se uma criancinha de 1 ano, recém aprendeu a andar, vier correndo assim na direção das cadeiras, o Dionísio ali vai sobressaltadamente levantar para segurar a criancinha. Por quê? Porque nós sabemos, pelo volume de informações que nós temos, que ela vai cair. Poderá até não cair, mas a probabilidade dela cair é muito elevada. Então, com os dados que tem, com a inteligência que nós já temos, nós somos capazes de nos antecipar. Kardec fala isso no Livro dos Espíritos, né? O futuro você está construindo pelo seu livre-arbítrio. Não impede que a espiritualidade superior, que tem uma capacidade intelectual enorme, já saiba a probabilidade, porque ele já sabe suas tendências. Apesar de eu poder tomar essa decisão ou aquela decisão, eles já sabem qual é a probabilidade. Até comentei isso ontem com o Dionísio. Existe um livro do Isaac Asimov, uma ficção científica, chamada Fundação, uma trilogia, são 3 livros, é uma maçaroca, mas é muito interessante que ele faz uma especulação sobre a vida no futuro, no universo,
E ele trabalha o tempo todo com um universo probabilístico, né? E aí tem as mentes lá, os governadores do universo, que são seres sábios, né, espíritos puros, e eles são capazes de saber antecipadamente para onde vai. Por quê? Pelas probabilidades dos fatos, eles já sabem o que a gente vai fazer. E é muito simples, né? Nós fazemos isso o tempo todo, né? Pegar um exemplo bobo, mas um alcoólatra, um viciado que está tentando se controlar e vai a uma festa regado de bebida, a probabilidade dele recair no erro é assustadora. E eles dizem, puxa, mas vocês são tão inteligentes. Não, é óbvio, né? É a probabilidade. Quer dizer, aquela pessoa tem uma característica de personalidade que leva a isso. Então, eu acredito que nós estamos diante de cenários de vidas futuras, N, né? Muitas, e você vai seguir um daqueles. Todos existem, todos estão lá, todos são prováveis, todos são possíveis, aqueles cenários, e você vai definir qual dos cenários você vai vivenciar. Na questão 259, Kardec diz o seguinte: do fato de pertencer ao espírito à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? E os espíritos respondem a Kardec: todas não. Por que não? Porque você escolhe o gênero. A decisão particular é seu livre-arbítrio. Então, nem na programação reencarnatória está tudo amarrado. Nós vimos segunda-feira, eu estava trabalhando sobre isso, né? O operário que, numa encarnação, estava previsto perder o braço e perde o dedo porque ele tinha trabalhado na caridade. Então, nem aquilo que estava previsto aconteceu. Estava previsto, programado, ele já tinha aceito. Vou perder o braço, porque eu provoquei a perda do braço intencionalmente de um semelhante, de um ser humano, e eu aceito a aprovação de perder o braço. Mas como ele trabalhou na caridade, ele não perde o braço, ele perde o dedinho. Ora, ele alterou, e não é um futuro remoto, é o futuro ali, daqui a 2 dias, que era entre reencarnar e voltar. Então, os espíritos dizem a Kardec: todas não, porque não escolheste e previste tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas, e escolheste apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Nós vimos isso segunda-feira. Por acaso, eu estava preparando os 2 estudos e eles batiam, né? Quer dizer, sofremos que tomamos decisões desastradas, e não porque estava escrito a ferro e fogo nos livros eternos. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ele poderá ceder ou não. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar, livre-arbítrio. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então, ele reencarnou por necessidade no meio de malfeitores, ele será malfeitor ou não. A probabilidade é alta, mas ele está lá para resistir, justamente, né? Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que lhe depararão. Esse é o desafio reencarnatório desse espírito. Mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Ele não sabe. Só ali, na vida corporal, ele vai ser capaz de. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terá de andar cautelosamente, porque há muitas possibilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás. Né? Você não sabe, que nem eu vou para o sítio, é sempre uma surpresa. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz, né? Então caiu a telha na sua cabeça, não estava escrito isso. Quer dizer, você tinha aí um karma com um acidente violento e
Aconteceu, mas não estava gravado a ferro e fogo. No livro Missionário da Luz, capítulo 13, falando sobre o reencarne do Segismundo, o instrutor Alexandre elucida André Luiz sobre a encarnação de Segismundo da seguinte forma. Em geral, ele falando para André Luiz, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho. Programação reencarnatória é complicado. Contra os defeitos morais preexistentes nas lições e conflitos presentes, pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência. Então, se organiza o mapa de provas, como o caderno de apontamento dos aprendizes nas escolas comuns. Mas eu sempre digo isso, nós não, por exemplo, alguém que reencarna e mata alguém, assassina alguém. Ninguém reencarna para matar alguém. Mata num desvio de comportamento, porque nós reencarnamos para fazer o bem, para aprender, para nos aprimorar sempre. Né? A espiritualidade, se não, também seria outra lógica. Né? Como a espiritualidade superior vai programar alguém para reencarnar e fazer um mal? É uma incoerência filosófica terrível. Não, nós somos programados para reencarnar e nos comportar adequadamente, segundo a doutrina, segundo os preceitos morais. Falhamos, e aí erramos. E aí eu peguei um comentário do site Letras Espíritas sobre esse pedaço do reencarne do Segismundo, que eles falam o seguinte: é importante compreender que o plano reencarnatório não é fatalista, ou seja, não é determinista, e sim um programa traçado para o bem do reencarnante, e se trata de um processo aberto, visto que o encarnado continua de posse do seu livre-arbítrio. É aberto. O planejamento da reencarnação está traçado, mas você pode ir para cá, para a esquerda, para a direita, você pode piorar, pode melhorar, você pode fazer o que você quiser. De posse do seu livre-arbítrio, e o aproveitamento que ele alcançará em cada experiência de sua vida depende unicamente do seu esforço e de sua vontade. Perfeito. Porque se nós tirarmos esse direito inalienável que eu tenho, né, de me esforçar, me aprimorar e decidir fazer o melhor, se está cravado lá na frente que vai acontecer. Então, eu brincava uma vez, isso é uma brincadeira só, é mania minha, né, de fazer essas gracinhas. Tinha uma senhora que trabalhava comigo, senhora boazinha e tal, mas ela não participava de festa de jeito nenhum. Festa de aniversário ela saía correndo, né? E eu fiquei curioso, um dia eu chamei, por que? Não pode, porque a Bíblia não permite. Eu falei, não é possível, proíbe festa de aniversário. Ela disse, não, proíbe sim. Aí me mostrou um texto lá, que eu não me lembro, lá num livro qualquer, da Bíblia, e dizia o seguinte, um número assim, 500 e poucas pessoas irão para o céu desde a existência do planeta até hoje. Eu falei para ela, só isso? Ela falou, só isso. Eu falei, então vai para a Esbórnia, porque já está no inferno. Não tem jeito. Estatisticamente, você já está no inferno. Não, relaxa, não tem saída. Entendeu? Porque se você pensar, eu vou para um mundo melhor a partir de quê? Do meu comportamento moral. Essa é a grande chave. Quer dizer, essa, inclusive, é a grande mola da transformação moral. Eu quero ser mais feliz, eu quero ser mais amoroso, eu quero ser mais caridoso e eu vou ter a plenitude da presença da espiritualidade superior. Uau! Depende de quem? De mim. Se não depende de mim, vou fazer o que na vida? Clarividência é um fenômeno anímico. Em suma, como fenômeno de clarividência, eu colocaria... Alô? Perdão, desculpa, não prestei atenção, você me perdoa. Não, espera aí que eu vou te dar um microfone para você falar aqui para o grande público. Elucubrando em cima do que você falou, porque realmente é óbvio que a gente... Quando a gente fala, né, no futuro, passado e presente como uma coisa que existe, né,
A gente tende a acreditar, na medida em que você... Né, que essa história do tempo é uma coisa que a gente ainda não conhece, né? E certamente essa linha ela está traçada. Quando você exemplifica a história, né, que a gente conhece, do não perder o braço, perder o dedo, porque conseguiu fazer alguma coisa, né, conseguiu mudar, né, o seu caminho com o seu livre-arbítrio, uma coisa que estava teoricamente escrita, né, por uma coisa menor, isso também não deixa de ficar claro que essas provas que a gente tem que passar, ou essas expiações corretivas, que a gente plasma ao longo da nossa caminhada, elas têm um momento em que elas precisam ser ressarcidas. De forma pequena ou de forma grande, eu acho que ela vai depender do nosso livre-arbítrio. Ela vai depender do nosso livre-arbítrio mesmo, daquilo que a gente vai fazer. Se eu perco o dedo ou se eu perco o braço, vai depender de mim. Mas eu vou ter que perder alguma coisa, porque eu preciso experienciar, né, experimentar, em algum momento, uma perda que vai fazer com que desperte em mim alguma coisa que eu, digamos assim, massifiquei no meu espírito, que eu não aprendo só com a minha decisão. Eu tenho um comentário. Eu até Né? falei segunda-feira. Eu só estou pensando. Você não assistiu a palestra de segunda-feira, hein? Hã? Seguinte, eu tenho uma tese. Não, estou brincando. Eu tenho uma tese sobre isso, que é o seguinte: as nossas experiências traumáticas, né, nossos dissabores na vida, no planeta Terra, quando reencarnamos, quer dizer, nesse ou qualquer outro planeta, porventura nós estamos nesse, né? Elas são decorrentes da nossa necessidade de aprendizagem e não são punição. Então, elas são uma oportunidade educacional. Se eu superei aquele comportamento, eu não preciso sofrer para aprendê-lo, eu já aprendi. Então, o sofrimento não é uma punição. Esse sofrimento que a gente passa é uma oportunidade, é uma chance de transformação moral. Uma vez que eu me transformei, e até Alberto falou na palestra que é uma passagem muito linda de segunda-feira, ele estava comentando, né? Saulo caminhando a Damasco, né? Um matador de cristãos terrível, implacável, e ele ia para pegar Ananias, né? E aí ele caminha e Jesus aparece para ele e fala: Saulo, por que me persegues? Ele cai cego, se prostra e se transforma. Então é a capacidade do livre-arbítrio. A partir da visão do Cristo, Saulo muda, ele deixa de matar judeu, ele vai lá e Ananias diz: não vá ao concílio porque vão lhe crucificar. Eu vou, porque ele estava transformado, ele estava empoderado pela visão do Cristo, né? Então, essa capacidade nossa de nos mudar, as experiências de dor são para você mudar, mas se você já mudou, não precisa sofrer. O sofrimento não é mandatório, né? Quando você consegue alcançar essa mudança, esse sofrimento já passa a ser imperceptível. Passa a ser imperceptível. Você tem o sofrimento, você mas sofre aí você a não prova, percebe. Exatamente. Você sofre a prova, mas você não percebe. Você passa pela experiência, mas ela deixa de ser sofrimento. Ele não sofreu mais por perder o dedinho, entendeu? Exatamente. Mas assim, é o que eu estou falando, porque é uma forma da gente a experiência, você vive, só que não sofre mais, porque aquilo não representa mais nada para você. Eu concordo com você integralmente, mas eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que perceber, nesse estudo que a gente está fazendo, se existe esse estudo do tempo, e a gente está falando dessa viagem, né, em que você consegue ter a percepção do passado e do futuro. Esse futuro tem que existir de alguma forma. Não, é claro que existe, porque quando você... Isso que a gente experimenta, ou que a gente vislumbra, pode ser uma verdade ou não, de acordo com o caminho que a gente faz. Quando você constrói o planejamento reencarnatório, você vivenciou aquilo. Aquilo existe, está lá, pode ser vivenciado, pode ser visto, pode ser acompanhado, porque aquilo não, como a gente faz um rascunho no papel que vai para a gaveta, não. Aquilo é estruturado, é uma realidade, mas são N realidades. E quem vai definir qual das realidades você vai trilhar é o seu livre-arbítrio. Isso é um fato, existe. Aquele futuro existe, concordo que existe. Ele existe, é vivenciável, é visível, está disponível, mas ele não é monolítico, né? Porque senão, se ele não for probabilístico, eu tirei toda a capacidade minha de tomar decisões, de fazer como Saulo
que se transformou e virou Paulo e caminhou maravilhosamente em direção ao alto, né? Então, esse é um aspecto importante que nos norteia muito nessa caminhada evolutiva, que é a nossa vontade de nos transformar, de nós mudar. Essa grande motivação, né, de sermos espíritos puros. E como nós queremos antecipar o caminho, queremos queimar etapas, queremos fazer um pouco mais rápido. Por isso que hoje a gente não está aqui, não está grudado no rádio ouvindo o jogo de futebol, porque a gente acredita nisso, né? É a nossa crença pessoal. Então vamos continuar, já polemizei demais. Clarividência é um fenômeno anímico. Em suma, como fenômeno de clarividência, eu colocaria apenas aqueles em que há a visão à distância no tempo ou no espaço. E mais, que a clarividência é um fenômeno anímico. Aí eu gostei muito dessa definição. Apesar de Kardec não fazer essa diferenciação entre evidência e clarividência, eu gostei muito dessa definição, que usualmente depende de um desdobramento perispiritual a fim de que possa ocorrer. Quando o sensitivo vê espíritos desencarnados ou participa de eventos em que há envolvimento de tais espíritos, então o fenômeno é espírita e, portanto, mediúnico, então não é mais anímico, ainda que também precedido pelo desdobramento, mas aí teve um envolvimento espiritual. Proponho designar estes casos como fenômenos de vidência. Então, ele classifica muito bem o que é vidência, o que é clarividência, e não de clarividência, que fica adstrito, vamos reiterar, a fenômenos anímicos de visão à distância. A vidência é fenômeno mediúnico e o médium corresponde a está classificado no quadro proposto por Allan Kardec como médium vidente. É preciso, contudo, estar alerta para os fatos de que a fenomenologia psíquica não é nada fácil de se enquadrar. A ciência como um todo não é fácil de se enquadrar e eu provoquei essa reflexão aqui na frente, em rígidas e didáticas classificações. Os quadros sinóticos, quer dizer, os quadros emblemáticos, simbólicos, são úteis no estudo de tais complexidades, mas é preciso não dogmatizar ou supervalorizar tais esquemas. Eles precisam ser suficientemente flexíveis para acomodar variedades e combinações fenomenológicas, porque os fenômenos não têm um controle, né? E nós igualmente flexíveis para aprendermos com os fatos e aceitar modificações em nossas posturas e convicções o tempo todo. E a ciência é assim, né? Eu vou falar sobre isso um pouquinho aqui na frente. Por exemplo, não é impossível que no correr de um fenômeno anímico de clarividência, então nós estamos tendo um fenômeno típico de clarividência, em que há um desdobramento do médium, interfira ou apareça no campo visual do sensitivo um espírito desencarnado. Ou seja, ele está fazendo um desdobramento tipicamente anímico e aparece de repente um espírito no quadro. Como classificar esse fenômeno? É misto? Anímico, mediúnico? Vidência ou clarividência? Não é a classificação ou a distribuição cuidadosa da terminologia que vai resolver o problema suscitado pelo entendimento desses e de outros fenômenos. E ele toca num problema clássico da ciência, né? Porque quando nós fazemos a modelagem da realidade, nos escapa muitas coisas. Então, os modelos matemáticos, eles são limitados à nossa capacidade de perceber e entender o universo. Quando a gente aprimora essa capacidade, os modelos vão se demonstrando incapazes de nos atender. Então, a gente vai tentando explicar, mas a todo momento, conforme o conhecimento vai crescendo, a gente vai esbarrando nessa dificuldade, né? Cabe ao observador atento procurar descobrir as leis que produzem e buscar um rótulo ou um nome para identificá-los, nunca se esquecendo, contudo, de que não são as palavras que inventamos que determinarão o fenômeno. O fenômeno existe por si só, obrigando-o a acontecer desta ou daquela maneira, né? Não é porque a gente classificou assim ou assado, descreveu desse jeito, que o fenômeno vai acontecer como nós queremos, a fim de não desarrumar os nossos caprichosos quadros classificatórios, né? E a gente às vezes fica na busca, né, de classificar. Kardec mesmo,
quando fala da hierarquia, né, dos espíritos, né, espíritos puros, espíritos bons, espíritos impuros, ele alerta que todas aquelas classes de espíritos que ele está descrevendo é meramente didático, é só para nos dar uma visão global, que ela não pretende se esgotar por si mesmo. Kardec já alerta logo, senão vinha alguém para bater nele, né? É difícil ainda determinar-lhes a natureza com precisão, em que as imagens ficam como que superpostas, ou melhor, como um quadro menor dentro de um maior. Ele vai fazer das visões, né? Nesse caso, o menor fica como que embutido ou encaixado no maior, que são as janelas psíquicas, que o médium está vendo o ambiente e tem um quadro em que ele está vendo uma cena espiritual. O fenômeno ficou exposto em A Memória e o Tempo, e para ele arrisquei-me até desenhar uma ilustração a bico de pena, mostrando uma paisagem externa com um rio, uma casa, árvores, dentro da casa, num quadrinho menor, aparece a mão de uma pessoa escrevendo algo numa folha de papel. A falta de designação apropriada, usualmente com sonoros radicais e sufixos gregos, batizei o fenômeno de janela psíquica. Foi o nome que ele deu. E aí eu brinquei um pouco e eu usei uma frase que eu sempre gostei de usar no trabalho, né? Porque na área de engenharia você tem que trabalhar com modelos o tempo todo, é inevitável, né? E eu dizia sempre para as pessoas da minha equipe que trabalhavam comigo, se a realidade não bate com os modelos, acredite, a realidade está certa. Porque modelos são modelos, é a visão da época, né? Então você observa e a partir daqueles seus modelos, você constrói uma verdade. E o universo não é assim. Então eu peguei, por exemplo, os modelos atômicos, podia pegar os astronômicos e tal, mas peguei os atômicos. De 1803 a 1926, quer dizer, em pouco mais de 100 anos, a visão do homem se alterou sobre o átomo brutalmente e não acabou hoje. Cada vez mais a visão sobre que o átomo está mudando. Então, o que está errado? O átomo ou o modelo? O modelo, porque o modelo foi criado com as limitações de percepção que o conhecimento permitia na época. Então, criamos um modelo que representa a realidade. E a gente vai aprendendo e vai percebendo, e isso o Hermínio trata muito bem, e ele fala que são do problema das pesquisas psíquicas. Não, não. Qualquer pesquisa científica está lidando com esse problema. Se a gente pegar os problemas, os modelos astronômicos, os modelos biológicos, eles ficam ultrapassados muito rapidamente, né? As janelas psíquicas. Segundo Regina, isto ocorre de repente, sem nenhuma sorte de preparação ou aviso. Sentada, de pé ou deitada e lúcida, aí ele bota acordada em pergunta, né, questão, interrogação, diz ela que sim, mas tenho minhas dúvidas. Ele realmente duvida de que você, em estado de vigília, seja capaz de ter uma janela psíquica. De repente, no próprio ambiente que ela se encontra, abre-se uma janela, geralmente larga, através da qual ela vê como se fosse uma televisão, né? Ela vê cenas diferentes daquilo que está ali no ambiente físico em que se encontra. Às vezes as figuras são estáticas, como slides fixos, como se fosse uma foto projetados numa tela, tudo em cores, é como se fosse um retrato mesmo, ao natural e não uma pintura. Como se o movimento de uma cena real ficasse de repente congelado ante seus olhos. Acontece também surgindo pessoas ali, também paradas, em posições congeladas, porém tudo dentro dos limites da janela. Fora desta, no milímetro seguinte de espaço, continua a visão do ambiente físico. Então ela tem duas visões simultâneas, né? A da janela psíquica e a visão do ambiente normal. E aí ele vai explicar isso aqui. Certa vez ela viu assim uma figura de mulher bonita, de perfil, cabelos muito pretos, despejados sobre os ombros. De outra vez foi um homem de pé, sem camisa, fumando um cachimbo, também estático. Mas Regina teve cenas de movimento. Certas cenas têm movimento. Então, dentro da janela psíquica, ela vê um filme, né? Um filme tridimensional, que é importante, não é um filme como cinema. Certas cenas têm movimentos, contudo, ela costuma conferir o ambiente onde se encontra, a fim de se certificar de que está bem consciente de tudo, ou seja, de que aquilo não é uma ilusão de ótica ou uma alucinação. Como sempre acontece,
e temos observado, ela insiste em dizer que está bem acordada, assim mesmo com a expressão grifada, porque ele não acredita, enquanto eu, com a mesma insistência, estou convicto que ela está consciente sim, mas não acordada, ou seja, em estado de vigília, porque aí ela tem um desdobramento, né? Como o desdobramento é consciente, ela acha que está bem acordada no corpo físico, o que não é necessariamente verdade. A gente vê isso toda hora, né, nas comunicações mediúnicas, em que o desencarnado tem certeza que está encarnado, porque ele está vivo, né? Ele fala assim, estou vendo, eu tenho meu corpo aqui, minha roupa, eu estou encarnado, né? E, na verdade, ele está desencarnado. Pode até ocorrer que a consciência esteja como que repartida, como vimos em De Rochas, ficando parte no corpo físico e parte no corpo espiritual, ou melhor, no corpo físico e no corpo espiritual simultaneamente. A hipótese aqui, como lembra o leitor, é a de que, a curta distância entre o corpo físico e o perispírito, a consciência tem condições de estar presente em ambos ao mesmo tempo, o que daria a ela a impressão de estar bem acordada. Isso é verdade. Mas não é o fato de estar ou não acordada que importa aqui, e sim o de que ela tem uma visão simultânea de dois ambientes, com os seus eventos próprios e autônomos. Isso é uma coisa que deve ser bem angustiante, né? Porque você tem uma janela que você está vendo uma cena completamente distinta da realidade. Quem descreve isso e com certo tormento, né, são os médiuns videntes, que às vezes estão vendo duas coisas simultaneamente e ficam em pânico, né, porque o que é verdade, o que é realidade absoluta, o que é evidência. No quadro maior, ela vê os dois ambientes, enquanto a visão móvel, as paredes, cortina, até que a linha que o separa do ambiente número 2, o menor. Então, ela tem um menor, que é a janela psíquica, e o maior, que é o ambiente físico que ela está inserida. A fatia de paisagem que se projeta na janela tem profundidade normal. Então, isso é interessante, porque ela vê tridimensional, com as perspectivas próprias. Não é um quadro bidimensional, só comprimento e largura. Quer dizer, não é uma foto estática. Tem um minutinho ainda. Duas cenas. Talvez a gente pudesse parar logo. Não sei, falta um pouquinho, não? Não vai dar. Não dá não. Nesse tempinho não dá não. Então, eu agradeço a vocês, desculpe a polêmica, mas é um assunto que eu venho, caiu para mim, talvez de propósito, é um assunto que eu medito muito, estudo, pesquiso e me interessa, e eu gostei muito de ter sido contemplado para fazer esse trabalho com vocês. Muito obrigado. Terminamos quarta-feira que vem. Vamos ao trabalho.